E a primeira coisa que Caleb Whitmore viu não foi o vestido rasgado, não foi o corpo curvado na terra seca, não foi sequer o sangue seco nos pulsos dela. Foi o sorriso. Sarah Bennett estava morrendo, e ela estava sorrindo. Não um sorriso de paz, não um sorriso de alívio. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha vencido uma guerra, mesmo que vencer significasse perder tudo. Você chegou tarde demais, ela sussurrou quando Caleb se ajoelhou ao lado. A voz era fraca, mas havia triunfo nela. Eu consegui. Finalmente, consegui escapar. Caleb olhou ao redor. Não havia ninguém perseguindo. Não havia perigo visível. Apenas colinas vazias e céu azul e o vento carregando poeira vermelha. Escapar de quem? Ele perguntou. Sarah fechou os olhos e, quando respondeu, cada palavra saiu como confissão e sentença ao mesmo tempo. De mim mesma. Foi aí que Caleb viu. As marcas antigas, os hematomas desbotados, a maneira como ela tinha se deitado ali com as mãos cruzadas sobre o peito, como se tivesse se preparado para o próprio funeral. Ela não tinha vindo para aquele lugar para morrer. Ela tinha vindo para finalmente parar de sobreviver. E naquele momento, Caleb Whitmore tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Ele se recusou a deixá-la vencer. Sinto muito, ele disse, pegando ela no colo. Mas você não vai morrer hoje. Não na minha terra. Não no meu turno. Sarah tentou protestar. Tentou lutar. Mas estava fraca demais. Então, só conseguiu chorar. Soluços profundos que sacudiram o corpo inteiro. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de raiva. Raiva de que alguém tivesse encontrado ela. Raiva de que tivesse que continuar. Raiva de que mesmo a morte, a última coisa que ainda controlava, tivesse sido tirada dela. 3 semanas depois, quando o homem responsável por quebrar Sarah daquele jeito apareceu para buscá-la, Caleb entendeu uma verdade simples. Algumas pessoas não merecem perdão, merecem justiça. E se a lei não serve, um rifle serve. Deixa eu te contar, como uma mulher que queria morrer aprendeu a viver de novo. E como um homem que nunca tinha matado ninguém se tornou um assassino. Por amor? Não. Por vingança? Talvez. Por justiça? Sempre. A primeira coisa que Caleb Whitmore ouviu não foi um pedido, foi uma rendição. As palavras chegaram fracas, arrastadas pelo vento de outubro que varria a planície do Kansas. Ele estava verificando a cerca oeste quando viu o que parecia ser trapos jogados perto do rio seco. Não era. A mulher estava deitada de lado, joelhos contra o peito, cabelos escuros espalhados na terra vermelha. O vestido marrom rasgado na bainha. Ela não se moveu quando ele se aproximou. Nem quando a sombra dele cobriu o rosto dela. Só quando Caleb se ajoelhou é que ela abriu os olhos. E foi aí que ele viu. Não era medo, não era dor, era vazio. O tipo que vem quando uma pessoa já decidiu que acabou. Me deixe morrer em paz. A voz rouca, quebrada. Você não precisa fazer nada, só me deixe aqui. Caleb olhou ao redor. Não havia carroça, não havia cavalo. Nada além dela e do rio seco e das colinas se estendendo até o horizonte. Ela tinha chegado a pé, sozinha. As rachaduras nos lábios e a pele queimada sugeriam pelo menos um dia inteiro. Talvez 2. Mas havia algo errado. Caleb tirou o cantil e segurou perto da boca dela. Beba. Ela virou a cabeça. Não. Eu vim aqui para acabar com isso. Você está atrapalhando. Caleb não discutiu. Despejou água nas mãos calejadas e pressionou na testa dela. A mulher se encolheu como se tivesse sido atingida. Quando ele ofereceu o cantil de novo, ela bebeu. Pequenos goles que fizeram o corpo tremer. Qual é o seu nome? Ela fechou os olhos. Não importa. Nomes não significam nada quando você já está morta por dentro. Algo apertou no peito de Caleb. Ele tinha visto homens quebrados pela guerra.
mulheres esmagadas pela pobreza. Mas essa mulher carregava algo diferente, algo que tinha sido construído ao longo de anos, não dias. Meu nome é Caleb Whitmore. Essa terra é minha. Ela o estudou pela primeira vez. 43 anos, ombros largos, cabelos castanhos grisalhos nas têmporas, bondade no rosto que a maioria não esperava de um homem sozinho. Então me arraste daqui. Jogue-me do outro lado da cerca. Caleb balançou a cabeça. Vou te levar para a casa. Você vai comer, descansar. Amanhã, se ainda quiser ir embora, eu te levo até a cidade. Mas hoje você fica. Ela riu, amargo, cortante. Você não entende? Eu não quero ir para lugar nenhum. Só quero que tudo acabe. Caleb já estava pegando ela no colo, leve demais. Ossos proeminentes sob o vestido. Ela não lutou. Deixou o corpo ficar mole, a cabeça caindo contra o ombro dele. O cavalo esperava amarrado perto de um arbusto. Caleb a colocou na sela, montando atrás. Ela tremeu uma vez, um tremor profundo. Então ficou quieta. A viagem levou 20 minutos. E durante todo o caminho, ela não disse uma palavra. Apenas respirava devagar, como se cada respiração custasse um esforço que não valia a pena. A casa era simples. Madeira escura, varanda estreita, 2 cadeiras de balanço que ele nunca usava. Dentro, limpo, mas espartano. Caleb a colocou na cadeira perto da mesa. Fica aí. Ela olhou para as próprias mãos, dedos longos, unhas quebradas, mas limpas. Estranhamente limpas para alguém que tinha estado deitada na terra por dias. Foi então que Caleb notou. As mãos dela pareciam recém-lavadas, organizadas, como se alguém tivesse feito questão. Ele acendeu o fogão, fez café. Quando ficou pronto, serviu uma caneca e colocou na frente dela com pão. Não estou com fome. Não perguntei. Come. Pela primeira vez, algo além do vazio. Raiva. Pequena, mas real. Por que você se importa? Você nem me conhece. Caleb puxou a outra cadeira. Ficou em silêncio, escolhendo palavras. Minha esposa morreu há 6 anos. Febre, 3 dias. E nos últimos momentos, ela me fez prometer algo. Ele parou. Não disse o quê. Apenas olhou para a mulher. Quando te vi deitada naquela terra, foi a voz dela que eu ouvi. Não a sua. Algo mudou no rosto dela, uma rachadura minúscula. Ela pegou o pão, deu uma mordida, mastigou, e então as lágrimas começaram, não delicadas, soluços violentos que sacudiram os ombros. Ela cobriu o rosto, dedos pressionando os olhos. Caleb deixou acontecer. Quando os soluços diminuíram, ela limpou o rosto e olhou para ele, olhos vermelhos, inchados. Meu nome é Sarah Bennett. Eu vim aqui para morrer porque não há mais nada que valha a pena viver. Caleb acenou. Então me conta o que aconteceu. E ela contou, em fragmentos, cacos de vidro, cresceu em Ohio. Pais morreram quando tinha 16. Foi morar com um tio, homem respeitado, dono de loja. Por fora, generoso. Por dentro, monstro. Durante 5 anos, ele a controlou. Humilhação, violência silenciosa, nunca marcas visíveis, nunca gritos, apenas quebrando ela aos poucos, até que Sarah acreditou, inútil, defeituosa, sem valor. 3 semanas atrás, ele arranjou um casamento para mim, um homem de 40 anos, viúvo, fazenda perto de Topeka. Disse que era minha única chance, que ninguém mais ia me querer. Ela parou, respirou fundo. Então eu fugi, peguei dinheiro escondido, comprei passagem de trem, desci em uma cidade que nunca tinha ouvido falar. Mas quando cheguei, percebi que não tinha nada, nenhuma habilidade, nenhum lugar. Então comecei a caminhar, e continuei até não aguentar mais. Caleb ficou quieto, tomou o café, olhou pela janela, o sol descendo, céu laranja e rosa. Você acha que não tem valor porque um homem doente te disse isso durante 5 anos.
Mas esse homem mentiu. Sara olhou para ele, descrença misturada com esperança. Você mal me conhece, como pode ter certeza? Caleb se inclinou. Porque eu vi o jeito que você segurou aquela caneca. Vi que você ainda tem luta dentro de você, mesmo quando acha que não tem. Isso é mais valor do que a maioria das pessoas. Ela desviou o olhar. Não sei se consigo acreditar nisso. Não precisa acreditar agora, só precisa ficar. Sara não respondeu, mas quando olhou de volta, havia algo diferente. Não era esperança, mas era menos desespero. Os primeiros dias foram difíceis. Sara dormia a maior parte do tempo, exaustão ignorada por semanas. Caleb não pressionou. Deixou comida na mesa, água fresca, espaço. Quando ela acordava, às vezes o encontrava no curral. Outras vezes na varanda, observando o pôr do sol. Você não fala muito. Ela tinha tomado banho, lavado o cabelo no riacho. Agora usava vestido limpo do baú da esposa. Grande demais, mas servia. Caleb deu meio sorriso. Só falo quando tenho algo que vale a pena dizer. Quer café? Ela acenou e se juntou a ele. Você não tem curiosidade sobre o que eu vou fazer agora? Não é da minha conta. Você vai descobrir quando estiver pronta. E se eu nunca estiver pronta? Ele tomou um gole, olhos no horizonte. Então você fica aqui até estar. Simples assim. Sara sentiu algo estranho. Segurança. Não era amor. Era apenas que pela primeira vez em 5 anos, alguém não queria nada dela, além de que ela existisse. Por que você vive sozinho? Caleb deu de ombros. Nunca encontrei ninguém que quisesse viver desse jeito. Trabalho duro, dias longos, nenhuma garantia. Você não fica solitário? Às vezes, mas prefiro estar sozinho que com alguém que me faz sentir mais sozinho ainda. Sara acenou. Sabia exatamente do que ele falava. 5 anos cercada por alguém. Nunca tinha se sentido tão sozinha. As semanas passaram. Sara começou a ajudar, a alimentar galinhas, varrer a varanda, preparar café da manhã. No início tudo pesado, mas aos poucos o trabalho começou a parecer menos obrigação e mais propósito. Um dia, Caleb apareceu montado em um cavalo novo. Égua preta, jovem, nervosa, olhos arregalados. Essa é Luna. Peguei de um fazendeiro que não conseguia domá-la. Ela tem medo de pessoas porque foi maltratada, mas é inteligente. Só precisa de paciência. Sara se aproximou, mão estendida. Luna recuou. Fica perto, deixa ela te conhecer. Sara ficou parada, apenas existindo, sem pressionar. E depois de minutos, Luna deu um passo, depois outro, até encostar o focinho na palma de Sara. Você tem jeito com cavalos. Sara balançou a cabeça. Nunca cheguei perto de um antes. Então você tem jeito com coisas quebradas. É melhor ainda. Sara olhou para ele. Como sabe que ela não vai me machucar? Não sei, mas você também não sabia que eu não ia te machucar quando deixou eu te pegar. Às vezes, você só precisa confiar que nem tudo está esperando para te ferir. As palavras ficaram suspensas, pesadas. Sara não respondeu, mas algo mudou. Ele não estava tentando salvá-la. Estava apenas mostrando que existia um jeito diferente de existir. Novembro chegou com ventos frios, neblina espessa. Sara acordava antes do amanhecer agora. Não porque tinha que acordar, porque queria. Gostava de ver o sol nascendo, cheiro de café fresco, som dos cavalos. Um dia, enquanto consertavam a cerca, Caleb parou, olhou para ela. Você está diferente. Sara limpou o suor da testa. Diferente como? Você não olha mais para o chão quando fala. E sorriu ontem quando Luna deixou você escovar a crina. Primeira vez que vi você sorrir de verdade. Sara sentiu o rosto esquentar. Ele estava certo. Algo tinha mudado. Eu acho que...
Estou começando a acreditar que talvez você estivesse certo. Sobre eu ter valor, sobre ainda ter luta dentro de mim. Caleb acenou, martelou o último prego. Nunca duvidei disso, nem por um segundo. Mas então a paz foi interrompida. Manhã fria de dezembro. Sara estava preparando ovos quando ouviu cavalos. Muitos cavalos. Correu para a janela. 5 homens cavalgando, liderados por uma figura que fez o sangue dela congelar. Cyrus Bennett, seu tio. Alto, ombros largos, cabelos grisalhos, expressão de autoridade falsa. Ao lado, o homem escolhido para ser seu marido, Marcus Hale, gordo, rosto vermelho. Os outros 3 eram capangas. Sara recuou, coração batendo tão forte que podia ouvir. Não, não agora, não quando estava começando a respirar. Caleb viu os homens, parou o que fazia, caminhou devagar para a frente da casa, olhos fixos em Cyrus. Havia algo nele que lembrava um lobo protegendo o território, calmo, mas perigoso. Posso ajudar? Voz educada, mas gelada. Cyrus desmontou, movimento exagerado. Estou procurando minha sobrinha, Sarah Bennett. Fui informado que ela pode estar aqui. Caleb cruzou os braços. E quem te informou isso? Isso não é da sua conta. Onde ela está? Não tenho nenhuma Sarah Bennett aqui. Cyrus deu um passo, mandíbula apertada. Aquela garota é propriedade minha. Ela fugiu, me envergonhou e agora vim buscá-la. Facilita as coisas e entrega ela ou complica. Sua escolha. Caleb não se moveu. Nenhuma pessoa é propriedade de ninguém. Se há uma mulher nessa casa, ela está aqui porque quer, não porque foi forçada. Sugiro que vá embora antes que isso fique desagradável. Marcus deu um passo. Ela foi prometida a mim. Pagamos bom dinheiro. Não vou deixar um desconhecido arruinar meu acordo. Caleb virou o olhar para Marcus. Algo tão frio que o homem recuou. Se você precisou pagar para ter uma esposa, amigo, então o problema não é dela, é seu. Cyrus soltou risada amarga. Você acha que é herói? Pensa que pode proteger uma garota ingrata de sua própria família? Não estou protegendo ninguém. Só digo que ninguém entra na minha propriedade e leva alguém que não quer ir. Foi então que Sara apareceu, pálida, tremendo, mas diferente, não curvada, não olhos no chão, ereta, ombros para trás, queixo erguido, voz firme. Eu não vou com você, tio Cyrus, nunca mais. Cyrus se virou, expressão mudando de arrogância para raiva pura. Você não tem escolha, você é menor de idade até casar, e eu sou seu tutor legal. Eu tenho 23 anos, não sou menor, não sou sua propriedade. Você me tratou como lixo durante 5 anos. Eu deixei porque achei que não tinha escolha, mas agora sei que tenho. E minha escolha é ficar longe de você. Olhos de Cyrus se estreitaram. Você vai se arrepender. Vou garantir que ninguém nessa região te dê trabalho. Vou espalhar que você é prostituta, que fugiu grávida de homem casado. Vou destruir qualquer chance que você tem. Sara sentiu lágrimas queimarem, mas recusou a deixá-las cair. Faça o que quiser. Prefiro viver como pária do que voltar. Caleb deu um passo. Colocou-se entre Sara e Cyrus. Acho que você já teve sua resposta. Saia da minha terra. Cyrus riu, sem humor. Você e qual exército, velho? Caleb apenas assobiou. Do curral, 3 homens apareceram. Trabalhadores, não pistoleiros, mas grandes, mãos calejadas, expressões claras. Cyrus olhou de um para outro, confiança vacilando. Isso não acabou. Vou voltar. Da próxima vez trago a lei. Traga quem quiser, mas a lei vai ouvir a história dela também. Tenho certeza de que o xerife vai achar interessante saber como um tio respeitável tratava sua sobrinha. Cyrus parou meio caminho de montar, corpo rígido, primeiro sinal de que Caleb tinha acertado um nervo. Montou em silêncio. Marcos e capangas seguindo, cavalgaram sem olhar para trás. Mas a ameaça ainda pairava. Pesada, perigosa.
Assim que desapareceram, Sara desabou. Pernas cederam, caiu sentada, corpo tremendo violentamente. Caleb se ajoelhou, sem tocar, apenas perto. Você foi incrível. Sara balançou a cabeça, lágrimas caindo. Eu estava apavorada. Quase voltei. Quase disse sim, só para fazer ele parar de olhar para mim daquele jeito. Mas você não fez. Ficou firme. Isso é o que importa. Sara olhou através das lágrimas. E se ele voltar? E se trouxer a lei de verdade? Então a gente lida. Mas você não vai enfrentar sozinha. Não mais. Ela segurou a mão dele, dedos frios, trêmulos, mas firmes. As semanas seguintes foram tensas. Sara esperava ouvir cavalos, ver Cyrus voltando. Mas os dias passaram em silêncio. Dezembro trouxe neve leve. Cobriu a terra como lençol branco, transformou a propriedade em sonho. Caleb ensinou Sara a atirar. Não estou dizendo que vai precisar, mas é bom saber. Precaução. Sara tinha mãos firmes. Depois de dias, acertava latas a 20 metros. Algo nela gostava do peso da arma, sensação de ter algo para se proteger. Não era sobre violência, era sobre escolha. Se alguém tentasse machucá-la, não seria indefesa. Isso mudava tudo. Uma noite, perto da lareira, Sara fez a pergunta que queimava. Por que você fez isso, Caleb? Por que arriscar tudo por alguém que mal conhecia? Caleb ficou quieto, olhos nas chamas. Porque alguém fez isso por mim uma vez. Quando minha esposa morreu, eu estava perdido. Não via sentido. Um amigo, Thomas, não me deixou desistir. Aparecia todos os dias. Me arrastava da cama, me fazia trabalhar, continuar mesmo quando eu queria parar. Eventualmente, a dor ficou menor. Não desapareceu, mas ficou suportável. Eu devo minha vida a ele. Quando vi você naquele dia, vi uma chance de fazer por alguém o que Thomas fez por mim. Sara sentiu algo quente. Não era amor romântico. Não ainda. Mas era profundo. Gratidão, respeito, confiança. Obrigada por não me deixar desistir. Caleb sorriu. Pequeno, mas genuíno. Você teria encontrado o caminho eventualmente. Eu só acelerei. Sara não tinha certeza, mas não discutiu. Apenas ficou ali. Calor da lareira, som do vento. Pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu-se em casa. Natal veio. Caleb não era de celebrações, mas Sara fez jantar. Frango assado, batatas. Comeram em silêncio confortável. Ela ofereceu brinde à nova vida. Caleb tocou o copo dela. Acenou. Janeiro trouxe frio intenso, mais neve, cavalos mais tempo no estábulo. Sara passava horas cuidando deles, especialmente Luna, que agora a seguia como cachorro. Um dia, enquanto escovava a égua, ouviu o som que tinha temido. Cavalos. Muitos. Largou a escova. Correu para a casa, coração disparado. Mas quando chegou à varanda, viu que não era Cyrus. Era o xerife. Sozinho. Homem de meia idade. Bigode grisalho. Expressão cansada. Atrás dele, amarrado a uma corda, estava Cyrus Bennett. Mãos algemadas. Rosto sujo, machucado. Olhos cheios de ódio. Caleb saiu da casa. Parou ao lado de Sara. Xerife, vim trazer notícias e pedir desculpas. Sara franziu a testa. Desculpas pelo quê? Pelo que esse homem fez. Depois que voltou para a cidade, começou a espalhar histórias sobre você. Mas uma das mulheres que trabalhava na casa dele, Marta, ouviu. Veio até mim com uma história diferente. Ela testemunhou coisas que nenhum homem deveria fazer com sua própria sobrinha, ou com qualquer pessoa. Sara sentiu sangue congelar. Marta. A governanta silenciosa que sempre olhou com pena, mas nunca disse nada. Ela testemunhou? O xerife acenou. Testemunhou e trouxe provas. Cartas que ele escreveu para Marcus Hale, detalhando o acordo. Conversas que ouviu.
E quando confrontei outros moradores, mais histórias vieram. Parece que seu tio não era tão respeitado. Muita gente sabia que algo estava errado, mas ninguém tinha coragem de falar. Até agora. Cyrus cuspiu no chão, voz cheia de veneno. Você vai se arrepender, Sarah. Vou sair, e quando sair, você não vai sair. Vai ser julgado por abuso, extorsão e tentativa de tráfico humano. Se eu tiver algo a dizer, vai apodrecer na prisão pelo resto da vida miserável. Sarah sentiu pernas fraquejarem, mas Caleb estava ali. Ela se apoiou, lágrimas caindo, mas eram lágrimas de alívio, justiça, liberdade. O xerife se virou, expressão gentil. Senhorita Bennet, sei que o que passou foi imperdoável, mas a lei está do seu lado agora. Se precisar testemunhar, vamos garantir que esteja protegida. Se quiser ficar longe, também respeitamos. A escolha é sua. Sarah olhou para Cyrus uma última vez. O homem que controlou sua vida 5 anos, que fez ela acreditar que não valia nada. Agora algemado, derrotado, impotente. Eu vou testemunhar. Quero que todos saibam o que ele fez. Não só para mim, para que nenhuma outra garota tenha que passar pelo que passei. O xerife sorriu. Aprovação genuína. Você é corajosa. Vou garantir que sua voz seja ouvida. Montou de volta, puxando Cyrus pela corda. Enquanto cavalgavam, Sarah ficou parada ao lado de Caleb, observando até que fossem apenas pontos no horizonte. Então se virou para ele. Pela primeira vez desde que chegou, permitiu-se sorrir. Real, cheio de esperança. Se essa história tocou seu coração, se você viu um pouco de si mesmo na jornada de Sarah, ou se conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma pessoa que se recuse a deixá-la desistir. Talvez você possa ser essa pessoa para alguém hoje. 6 meses depois, primavera transformou a terra. Colinas verdes, flores silvestres explodindo em cores, ar cheirando a terra molhada e vida nova. Sarah estava no curral com Luna quando viu Caleb se aproximando, envelope na mão, expressão estranha. Chegou uma carta. Sarah pegou com dedos trêmulos. Era de Marta, letra cuidadosa, palavras calorosas. Marta escrevia sobre o julgamento. Cyrus, condenado a 15 anos. Marcos tinha fugido antes de ser preso, mandado emitido, e a casa que pertenceu a Cyrus foi confiscada, vendida, dinheiro dividido entre as vítimas. Isso incluía Sarah. Você é rica agora. Caleb tentou manter tom leve. Sarah olhou o número na carta. Mais dinheiro do que tinha visto na vida. Suficiente para comprar propriedade, começar negócio, viajar para qualquer lugar. Liberdade completa. Dobrou a carta, colocou no bolso. E se eu não quiser ir a lugar nenhum? Olhou para Caleb. Ele encontrou os olhos dela. Havia algo ali que não tinha estado antes. Algo que ambos tinham evitado nomear por meses. Então você fica. Se é isso que você quer. É isso que eu quero. Mas não como hóspede, não como alguém que você está salvando. Quero ficar como parceira, ajudar a construir esse lugar. Quero ter uma razão para acordar que não seja só sobreviver. Quero viver de verdade, com você. Caleb ficou quieto. Momento que pareceu eternidade. Então sorriu. Aquele meio sorriso que Sarah tinha aprendido a amar. Então vamos precisar de mais cavalos. E uma cerca nova na parte sul. Provavelmente reformar o celeiro antes do inverno. Sarah riu. Som leve, genuíno, cheio de alegria. Então é melhor começarmos a trabalhar. E foi o que fizeram. Dia após dia, mês após mês, construíram juntos. Não era amor instantâneo, não era salvação dramática, era algo melhor. 2 pessoas quebradas escolhendo todos os dias trabalhar para consertar a si mesmas e um ao outro. Sarah aprendendo que força não significava nunca cair, mas sempre se levantar.
Caleb, aprendendo que deixar alguém entrar não significava perder independência, mas ganhar algo mais valioso. 2 anos depois, manhã de primavera, se casaram. Não foi cerimônia grande. Apenas o xerife, Martha, que viajou de Ohio, e alguns vizinhos. Sarah usava vestido simples de algodão branco. Caleb sua melhor camisa e chapéu novo. Quando trocaram votos sob o céu azul do Kansas, não falaram sobre amor eterno ou promessas impossíveis. Apenas prometeram continuar escolhendo um ao outro, um dia de cada vez. Mas 3 dias depois do casamento, enquanto Sarah estava no celeiro alimentando os cavalos, encontrou algo que fez o sangue congelar. Uma carta, escondida sob a cela de Rusty, sem remetente. Apenas 5 palavras escritas em letra que ela reconheceu imediatamente. Prisão não é para sempre. Espere. Sarah olhou para a carta, mãos tremendo. Cyrus tinha encontrado um jeito de chegar até ela, mesmo atrás das grades, mesmo condenado. A ameaça não tinha acabado, nunca tinha acabado. Ela correu para a casa, encontrou Caleb na varanda, mostrou a carta. Ele leu, expressão escurecendo. Quando isso chegou? Não sei, estava escondida. Pode ter sido deixada há semanas. Caleb olhou para o horizonte, mandíbula apertada. Ele tem amigos lá fora. Marcos ainda está solto. E Sarah sentiu o velho medo voltando, rastejando pela espinha. O que a gente faz? Caleb segurou a mão dela, firme. A gente vive, continua construindo, mas dessa vez com os olhos abertos. Sarah acenou. Mas quando olhou para as colinas onduladas, para o céu azul sem fim, para a terra que tinha se tornado seu lar, sabia que algo tinha mudado. A sombra tinha voltado, e dessa vez não sabia se estavam preparados para o que vinha. Porque homens como Cyrus Bennett não desistem. Eles apenas esperam, planejam, e quando você finalmente baixa a guarda, quando finalmente acredita que está segura, eles voltam, e a vingança deles é sempre pior do que o primeiro ataque. Sarah olhou para Caleb. Viu a determinação no rosto dele. Viu a promessa silenciosa. Eles iam lutar, juntos. Mas no fundo, uma pergunta queimava. Seria o suficiente? Me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você tirou da história de Sarah? E se você pudesse dar um conselho para alguém que está passando por algo parecido, qual seria? Quero ouvir de você. Até a próxima história.